Imagens e sequência do plenário do STF. Microfones, poltronas dos ministros e do público. Brasão da República Dourado. No centro, grandes julgamentos do STF. Apresentador, Cristiano Oliveira. Olá, tudo bem? No programa de hoje vamos mostrar como foi o julgamento do recurso extraordinário 1.055.941. Trata-se da possibilidade de compartilhamento de dados fiscais e bancários com o Ministério Público e autoridades policiais sem autorização judicial. O início do julgamento foi no dia 20 de novembro de 2019. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, foi o relator do RE. No voto, ele estabeleceu balizas e condições para o procedimento. Em seguida, a sessão foi suspensa. Na retomada, ele sugeriu uma tese. Vamos ouvir parte dela, a que fala especificamente sobre a atuação da Receita Federal. É constitucional o compartilhamento pela Receita Federal quando do encaminhamento da representação fiscal para fins penais para os órgãos de persecução penal de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de crime contra a ordem tributária e a previdência social, de descaminho, contrabando e lavagem de dinheiro. Segundo, é vedada a transferência da íntegra de documentos acobertados pelo sigilo fiscal e bancário, como a declaração de imposto de renda e de extratos bancários sem prévia autorização judicial. Terceiro, o Ministério Público Federal, ao receber a representação fiscal para fins penais e instaurar procedimento investigativo criminal, deve comunicar o juízo competente, tendo em vista o compartilhamento Vira página de papel impresso de informações protegidas por sigilo fiscal. A sessão passou a ouvir o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele lembrou que a Constituição Federal assegura a inviolabilidade da privacidade do cidadão. Mas esse direito fundamental não pode servir de escudo para a atuação de organizações criminosas. A regra Alexandre de Moraes, ministro do STF. A inviolabilidade, mas exatamente em virtude novembro de 2019. Não se permitir um desvio de finalidade, não se permitir a utilização desses direitos fundamentais, essas inviolabilidades, como proteção a atividades ilícitas, não há também mais dúvidas de que existe a possibilidade de relativização dessas inviolabilidades. As inviolabilidades, desde que haja situação ou situações excepcionais, razoáveis e proporcionais, é possível essa relativização. Em relação à Receita Federal, o ministro disse que a investigação sobre crimes tributários só pode ser iniciada depois de ser lançado o débito em definitivo. Por isso, o Ministério Público pode obter informações sob supervisão do Judiciário para coibir eventuais abusos. O ministro também não vê problema no compartilhamento de dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Na época do julgamento, em novembro de 2019, o COAF era chamado de Unidade de Inteligência Financeira, UIF, e foi citado com este nome pelos ministros durante o julgamento. Depois do voto, divergente ao do relator, ministro Dias Toffoli, a sessão foi suspensa e retomada na semana seguinte. Vamos ao dia 27 de novembro de 2019. O primeiro voto daquele dia foi do ministro Edson Fachin. Ele seguiu a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes e lembrou que o plenário, em outros julgamentos, já havia reconhecido a validade constitucional de compartilhamento de dados, sem autorização judicial. O órgão destinatário da disseminação deverá observar cautelas internamente definidas para preservar o sigilo das informações. Novembro de 2019. Diante do exposto, pedindo todas as vênias para dissentir substancialmente do eminente ministro relator, acompanha a divergência inaugurada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, nos termos dos fundamentos que venho de expor, razão pela qual voto pelo integral provimento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, cassando o acórdão recorrido, restabelecendo a sentença de primeiro grau e revogando a tutela provisória concedida nesse recurso extraordinário 1.015.941, eis que nos termos da divergência também entendo que e aqui cito entre aspas, trecho do voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, que é constitucional
o compartilhamento tanto pela UIF dos RIFs, quanto pela Receita Federal, da íntegra do procedimento fiscalizatório que define o lançamento do tributo com órgãos de persecução criminal, com órgãos de persecução penal para fins criminais que deverão manter o sigilo das investigações. Fecho aspas, e é como concluo o voto, senhor presidente. O ministro Roberto Barroso votou na mesma linha. Disse que o compartilhamento é uma tendência mundial, tratada em convenções internacionais. E essa ação não configura quebra de sigilo. Isso porque a obrigação de preservar as informações é transferida aos órgãos encarregados pela investigação criminal. Por isso, não é razoável que a Receita Federal detecte um possível crime e não envie os dados ao Ministério Público ou à polícia para que procedam à investigação. A decisão originalmente proferida Roberto pelo presidente, Barroso, ministro pelo que entendi, do STF. abrangia também o Banco Central e a CVM. Eu entendo que, pelas mesmas razões, Novembro de também 2019. não se deve aplicar a essas instituições qualquer vedação de compartilhamento de indício de comportamento criminoso devidamente documentado. Portanto, presidente, e concluo, eu estou votando pelo provimento do recurso, que é um recurso do Ministério Público, contra a decisão do Tribunal Regional Federal, que anulou o processo em que houve compartilhamento. Depois do voto do ministro Roberto Barroso, o Grande Julgamentos faz uma pausa. A gente volta depois do intervalo. Até já. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Apresentador Cristiano Oliveira. Estamos de volta com o Grandes Julgamentos. No programa de hoje, você assiste ao resumo do julgamento do recurso extraordinário 1.055.941. Trata-se da possibilidade constitucional do compartilhamento de dados obtidos por órgãos de fiscalização, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Esses dados podem ser entregues ao Ministério Público ou à autoridade policial sem autorização judicial? Até agora, ouvimos os votos de 4 ministros, inclusive do relator, ministro Dias Toffoli, e os divergentes dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Roberto Barroso. Eu lembro que, neste caso, foi reconhecida a repercussão geral. Nós convidamos um advogado para explicar que procedimento é esse. A repercussão geral é um instrumento que foi introduzido no direito brasileiro pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e foi posteriormente regulamentada pelos artigos 322 a 329 do Regimento Interno do Supremo e pelos artigos 1035 a 1041 do Código de Processo Civil. Na prática, ela é um instrumento que permite uma espécie de um filtro de relevância, ou seja, somente são julgados os recursos extraordinários, ou seja, os recursos em processos normais que vêm ao Supremo Tribunal Federal, que são considerados como de grande repercussão econômica, financeira, política ou social. O 5º voto no plenário do Supremo foi da ministra Rosa Weber. Ela se juntou à divergência. Disse que a remessa integral da prova ao órgão investigador milita a favor da ampla defesa e do contraditório do contribuinte, e que, apesar de o objeto do recurso se limitar ao compartilhamento pela Receita Federal, não vê problema em ampliar esse entendimento à antiga Unidade de Inteligência Financeira, o COAF. Reputo, pois, Rosa Weber, senhor ministra presidente, do STF. constitucional o compartilhamento integral Novembro com os de órgãos 2019. de persecução penal de dados recebidos dos setores obrigados por unidade de inteligência financeira e daqueles produzidos pela Receita Federal no exercício das competências previstas nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 105 de 2001, observada sempre a forma prevista em lei, com absoluta transparência e de todo proscritas operações informais ao arrepio do devido processo legal, como acabou de ser enfatizado pelo ministro Luiz Roberto no voto proferido. O ministro Luiz Fux foi mais um a dar provimento integral ao recurso extraordinário. Disse que a remessa de dados bancários de contribuintes pode ser feita de ofício ou a pedido do Ministério Público ou da autoridade policial. Ressaltou que o crime de lavagem só é detectado e posteriormente punido
caso o caminho do dinheiro ilícito seja desbravado e que o compartilhamento de dados é essencial para isso. Eu estou assentando que, em caso a decisão proferida considerou que somente seria válido o envio pelo COAF, mediante prévia autorização judicial de informações relacionadas ao montante global movimentado pelo investigado. Eu estou pedindo todas as vênias para manifestar a minha incompreensão com relação a essa assertiva, tendo em vista que o COAF só vai remeter efetivamente operações suspeitas de lavagem de dinheiro, observados requisitos normativos que identificam os critérios definidores de operações suspeitas. Então, para que uma operação seja considerada suspeita, a lei estabelece quais são os requisitos. Então, não é o COAF que vai, ao seu bel prazer, categorizar uma operação como suspeita. Essa operação suspeita tem que ter, digamos assim, um nexo igual à tipicidade que se exige no campo penal. Vamos dar continuidade ao julgamento? Dessa vez, no dia 28 de novembro de 2019. A primeira a votar naquele dia foi a ministra Carmen Lúcia. Ela também não viu problema no compartilhamento de dados fiscais e bancários, desde que haja indícios de delitos criminais. Carmen Lúcia, ministra do STF. Com as vênias devidas do voto de Vossa Excelência, dar provimento ao recurso para restabelecer a sentença, revogando a tutela provisória deferida, assentando a constitucionalidade do compartilhamento dos dados pela Receita Federal do Brasil da íntegra do procedimento de fiscalização que define o lançamento do imposto, do tributo, mas também pela unidade de inteligência financeira e dos outros órgãos mencionados, neste caso da UIF, dos seus relatórios, com órgãos de persecução penal para fins criminais, transferindo, em todos os casos, o sigilo dos dados compartilhados na forma da legislação vigente. É como voto, presidente. Naquele momento, a maioria divergente já havia se formado. Ainda faltavam os votos de outros 4 ministros. Vamos a eles. A começar pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele iniciou a fala lembrando do julgamento de um tema semelhante, o do recurso extraordinário 601-314, protocolado no Supremo em 2009. Relembro que, por ocasião do referido julgamento, externei minha preocupação quanto à transferência de dados em poder das autoridades administrativas para órgãos responsáveis pela persecução penal, tendo inclusive solicitado esclarecimentos à representante da Fazenda Nacional, presente à sessão. Esta respondeu que, encerrado o prazo, ou melhor, o processo administrativo fiscal, tal transferência seria possível. Ora, embora o debate tenha tangenciado a matéria aqui examinada, o plenário da Corte houve por bem não aprofundar a análise relativa ao mencionado repasse de dados, restringindo-se na oportunidade a examinar se era ou não possível antepor o sigilo bancário e fiscal à administração tributária na coleta de informações bancárias de contribuintes. Depois de falar sobre o julgamento, o ministro lembrou que o plenário não tratava de prova obtida ilegalmente ou de quebra indevida de sigilos bancário e fiscal. Aqui não se cogita, senhor presidente, de compartilhamento indiscriminado ou aleatório de dados bancários e fiscais entre a Receita e o Ministério Público, mas tão somente de transferência ou repasse daquela repartição para este órgão de provas relativas à sonegação fiscal de contribuintes para o efeito de promoção de sua responsabilidade penal. Não se está, portanto, senhor presidente, estou terminando, diante de prova obtida ilegalmente ou de quebra indevida de sigilo bancário e fiscal por parte da Receita, eis que tudo se processou de acordo com o disposto no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 e em conformidade com as cautelas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do citado RE 601-314 de São Paulo, notadamente a instauração de prévio processo administrativo fiscal, bem assim nos estritos termos da legislação aplicável à espécie, razão pela qual dou provimento ao recurso
para cassar a decisão consubstanciada no acórdão do Tribunal Regional da Terceira Região, de modo a restabelecer a sentença condenatória proferida contra os recorridos pelo juiz da Terceira Vara Federal de Piracicaba, Seção Judiciária de São Paulo. É como voto, senhor presidente. A gente faz um intervalo para voltar daqui a pouco com os votos restantes. Eu aguardo você. Vinheta. Grandes julgamentos do STF. Vinheta. Grandes julgamentos do STF. Apresentador Cristiano Oliveira. Neste bloco do programa, vamos mostrar os últimos votos do julgamento do recurso extraordinário 1.055.941. Depois de 8 votos, maioria já formada no entendimento de que sim, é constitucional o compartilhamento com o Ministério Público e autoridades policiais de dados obtidos pela Receita Federal e pelo COAF, isso sem autorização judicial. Até naquele momento, apenas o ministro relator, Dias Toffoli, havia votado de forma diversa. Mas neste bloco você vai ver que ele alterou o voto. Aliás, isso é possível até que o julgamento seja encerrado? Um especialista responde. De uma maneira geral, não só no Supremo Tribunal Federal, mas em todos os julgamentos colegiados que nós Fabiano temos, Jantalha, a ideia advogado. é de que se abre uma janela para decisão e para diferentes opiniões a partir do momento que o julgamento é iniciado, e essa janela só se fecha com a proclamação do resultado do julgamento. Portanto, o presidente da sessão, nesse caso específico, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele declara aberto e incluído, iniciado o julgamento, aquele determinado processo, e até que ele proclame o resultado. Todos os ministros, inclusive o relator, podem mudar a sua opinião sem que haja nenhum problema nisso. Esclarecida a dúvida, vamos ao voto do ministro Gilmar Mendes. Ele foi mais um a se juntar à divergência, mas ressaltou que é necessário haver um processo administrativo preliminar do órgão que descobrir indícios de crime para, a partir daí, haver compartilhamento que poderá se desdobrar em um processo criminal. A necessidade de encerramento definitivo Gilmar do processo Mendes, ministro do STF, como condição de procedibilidade da ação penal no espaço dos delitos contra a ordem tributária e contra a Previdência Social se justifica por duas razões. A fixação do quantum devido ao fisco, abrindo a possibilidade de que o contribuinte pague ou solicite o parcelamento antes do recebimento da denúncia, a definição da existência efetiva de crédito tributário reclamado. A essa altura, é preciso ressaltar que o processo administrativo fiscal só será válido se for oportunizado ao contribuinte, em seu bojo, o exercício de seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. De acordo com o artigo 142 do CTN, compete privativamente à administração pública determinar a existência, exigibilidade e liquidez do crédito tributário. Tal determinação reflete diretamente na materialidade do fato tipificado como delito fiscal. Por essa razão, o encerramento do processo administrativo fiscal, com a devida representação para fins penais, se impõe como condição objetiva de punibilidade. Os dois últimos votos dos ministros Marco Aurélio e Celso de Mello se tornaram, ao fim do julgamento, como vencidos. Vamos ouvir os argumentos do ministro Marco Aurélio para negar provimento ao recurso extraordinário. Para ele, o compartilhamento de dados fere a Constituição Federal e que o combate à corrupção não pode se sobrepor a isso. Se diz que há de se combater Marco Aurélio, ministro a corrupção, do STF. Sim, há de se combater a corrupção. Novembro de 2019. Vira cadeira. Em todas as modalidades existentes. Olha para baixo. Mas tendo presente que em direito o meio justifica o fim, não o fim ao meio, sob pena de construirmos na praça dos três poderes um paredão e passarmos a fuzilar os que forem olha para a mesa acusados de terem causado algum dano ao setor público. Dias Toffoli olha para Marco Aurélio. Peço vênia aos colegas que já votaram, admitindo o extraordinário do Ministério Público que transgressão a texto da carta e não ouvir qual seria o preceito transgredido pelo tribunal de origem, peço vênia para desprover o recurso interposto.
É como voto, presidente. O voto seguinte do ministro Celso de Mello foi semelhante. Ele também votou pelo não provimento ao recurso, mas considerou legítimo o compartilhamento de dados com o Ministério Público e com autoridades policiais, e que caberiam a estes o dever de preservar o sigilo das informações, mas disse que há garantia constitucional para que seja representada apenas a descrição objetiva do fato supostamente delituoso, portanto, sem remessa de documentos que possam ferir os sigilos fiscal e bancário. Peço vênia, então, senhor presidente, considerar as razões Celso de Mello, ministro do STF. Para negar provimento ao presente recurso novembro de 2019. Mantendo em consequência o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que entendeu que a quebra do sigilo bancário para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, nos termos do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, está sujeita à prévia autorização judicial. Mas revogo a tutela provisória concedida neste recurso extraordinário, pois, como destaquei no voto que venho de proferir, considero plenamente legítimo o compartilhamento pela unidade de inteligência financeira do Brasil, antigo COAF, do que se contiver em seus relatórios de inteligência financeira, os RIFs, com os órgãos de persecução criminal para fins de natureza penal, recaindo sobre o Ministério Público e a Polícia Judiciária o dever de preservar o sigilo de tais dados e informações que lhes foram transmitidos. Como eu disse no início deste bloco, o ministro Dias Toffoli, que relatou o recurso extraordinário, alterou o voto. Vamos ver como isso se deu. Durante os debates, Dias Toffoli, e o ministro Alexandre apontou isso, depois, inclusive, o ministro Luiz Fux fez uma intervenção de que seria possível avançar novembro de 2019. já para alcançar o acordo, determinar o retorno da sentença condenatória de primeira instância. Nesse sentido, eu retifico, então, o meu voto para também votar no sentido de cassar o acordo proferido para restabelecer a primeira instância. Faço ressalvas, mantenho as minhas ressalvas, mas adiro à conclusão da dota maioria. Na tese, tal como sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi, na verdade, o voto que, ao final, capitaneou, embora o ministro Toffoli tenha reconsiderado para aderir, mas a ideia proposta foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. A ideia é justamente essa. Não é inconstitucional, não é, portanto, inválida a remessa, o compartilhamento de dados de informações fiscais ou bancárias com o Ministério Público sem autorização judicial, desde que isso esteja formalizado em procedimentos próprios, investigativos ou administrativos, que poderão ser posteriormente, e essa foi um detalhe importante da decisão, que sejam posteriormente sujeitos ao controle pelo Poder Judiciário. E o Grande Julgamentos, então, fica por aqui. Você também pode assistir ao nosso programa pela internet, tvjustiça.jus.br. O nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial. Até a próxima. Créditos finais. Direção: Betânia Vitoveiga. Produção: Joyce Pires. Cabelo e maquiagem: Kellen Matheus. Figurino: Carita Oliveira. Apresentação e edição do texto: Cristiano Oliveira. Cinegrafia: Luiz Guilherme Lázaro Filho. Assistência técnica: Kleber Leite e Carlos Ferreira. Iluminação: Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio: Jato Júnior e Sidney Almeida. Edição de pós-produção: Dácio Araújo. Videografismo: Lucas Matias. Audiodescrição: Visual Áudio. Narração e roteiro: Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação: Rosa Wazen. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Flávia Soledade. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização: TV Justiça Essencial 2020.